Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que o Carlos Daniel chega no hospital e a Elvira diz a ele que é muito bom que ele chegou até ali, que acredita que a presença dele vai poder sim ajudar muito a sua esposa. Ela depois pede a ele que por favor que não diga de forma nenhuma ao doutor que foi ela quem avisou a ele. Ele diz a ela que não se preocupe e ela fala que é porque se ele souber, ele vai brigar com ela. Ele diz que é tudo bem, depois ele entra, só que aí nesse momento que a Paola, ela no instantezinho bota o pescoço dela pendurado ali novamente. A Elvira diz que acredita que é melhor ele ficar sozinho com ela e que se precisar dela, ela estará ali fora, é só lhe chamar. O Carlos Daniel já vai logo na titela da Paola dizendo a ela que se ela pudesse lhe ouvir, queria declarar para ela que ele é muito infeliz. Paola com o pescoço pendurado não fala nada e ele continua dizendo que nas mãos dela está a felicidade dele. Ele diz que queria até pedir a ela, em nome desse amor e paz de espírito que ele declarou ali para ela, que ela, por favor, devolvesse para ele a sua felicidade. Ele continua agora se declarando para Paulina, dizendo a Paola que a Paulina agora para ele é a sua vida e que ela não pode nem querer ali reclamar porque ela mesma quem deixou ele para trás. Ele continua dizendo para ela que ela mesma colocou ele nesse caminho e colocou a Paulina dentro do coração dele. Ele fala que com as palavras dela, com certeza a Paulina poderia voltar para ele. Ela continua se fazendo ali com o pescoço pendurado e ele se levanta se lamentando dizendo, mas infelizmente ela não pode fazer nada porque ela é uma morta-viva. Só que o negócio é quando ele vira as costas ali, ela começa a se fazer ainda mais, mas arregala o zoião pro lado dele e chama ele ali pelo seu nome. Ele olha para ela e fica surpreendido ao escutar e ver com os seus próprios olhos ali ela falando. Ela fica falando toda engasgada, como você já sabe ali, se fazendo tudo isso aí, e diz a ele que por favor que ele perdoe ela. Ele, a cada palavra que ela está dizendo, ele fica ainda mais surpreendido, se aproxima dela, chama ela de Paola e diz que você me ouviu e ainda pode falar. Ela fica calada e ele repete o que ela disse, dizendo a Paola, você disse Carlos Daniel e que eu lhe perdoe, não foi? Ela vira o pescoço torto dela ali para o lado dele e ele diz que será que ele ouviu isso mesmo ou o desejo dele de ouvir ela falar fez ele entender isso. Paola fica calada e ele começa a suplicar ela que por favor que ela fale mais uma vez ali e que diga agora mesmo que ela quer lhe ajudar. Ele continua insistindo para que por favor que ela fale e que diga agora mesmo que ela pretende e quer ajudar a Paulina Martins. Só que a Paola com o jogo dela, ela fica novamente ali em silêncio total, nem pra cara dele ela olha. Ele fica suplicando agora a ela, com o zoião pro lado dela e pede a ela que por favor, que lhe dê um sinal que ela está lhe ouvindo e que se ela estiver de fato lhe ouvindo, que ela mexa suas mãos. Então é justamente isso que ela faz, ela mexe as mãos dela. Ele continua insistindo, perguntando se de fato ela está mesmo lhe ouvindo e que tem que falar com o doutor, porque ele tem que arrumar uma forma ali de tirar ela desse silêncio. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela tem que salvar a Paulina, ela tem que salvá-la. Ela então, engasgando muito ali, fala o nome da Paulina e diz, me perdoe. Então ele se agonia ainda mais, se levanta e sai toda agoniada enquanto ela faz o quê? Ela apenas abre o sorriso olhando para ele. Ao chegar lá fora, a Elvira, que já tá combinado tudo aí, ela se faz e olha para ele e pergunta o que foi que aconteceu e ele puxa ela de lado e diz que a Paola, ela falou. Ela fica ali se fazendo de conta que não sabe de nada e pergunta como assim? Até fica emocionada e ele continua dizendo que ele pediu a ela que se ela tivesse de fato lhe ouvindo que mexesse uma das suas mãos e foi justamente isso que ela fez, ela mexeu a mão dela. Elvira com a falsidade da gota serena ali, ela olha para ele e diz bendito seja Deus e que isso é um milagre. Ele pede a ela que por favor que fique com a Paola que ele vai agora mesmo falar com o Dr. Galícia. Ele sai e ela começa a debochar dele. Elvira então entra dentro do quarto e diz que ali foi uma linda maravilha, né? E a Paola diz que deveria ela ter visto a cara de surpresa que ele fez. Elvira fica calada e a Paola chama ele de infeliz e que ele teve a cara de pau de vir ali pedir para que ela salvasse a Paola. A Elvira diz que ele falou agora mesmo que foi dizer ao Dr. Galícia que ela está reagindo. A Paola diz que ele falou que ele queria que ela ajudasse a Paulina e ela debocha dizendo tá bom, eu vou ajudar. Elvira fica calada e a Paola diz que vai sim ajudar ela, mas lhe afundando ainda mais para que ela, a Paola, se salve. Carlos Daniel
Daniel está revoltado com o doutor, porque logo depois que ele explicou tudo para ele está querendo desconfiar do Carlos Daniel, e o Carlos Daniel diz que não, que ele sabe o que está falando, ele mesmo viu, e que isso não é produto da imaginação dele, porque ele viu que a Paola lhe escutou e até mexeu uma de suas mãos. Ele fica calado e o Carlos Daniel continua dizendo que a Paola disse claramente: me perdoa, Carlos Daniel. Ele continua em silêncio e o Carlos Daniel grita ainda mais com o doutor, dizendo que logo depois ela mesma pediu perdão a Paulina e que ele ouviu tudo isso. O doutor diz que entende o que ele está falando e não quer de fato nenhum duvidar das palavras dele, e o Carlos Daniel diz que mesmo assim, mas ele fica ali duvidando. O médico diz que apenas está querendo deixar claro para ele que a situação da Paola é muito grave. O Carlos Daniel diz que então digamos que isso aí foi um milagre, porque ela falou sim e mexeu as mãos. Carlos Daniel chama ele para que ele vá com ele até lá e que ele vai pedir para que ela faça o mesmo movimento e talvez ela volte até a falar. O doutor fica pensativo e o Carlos Daniel grita ainda mais com ele que vamos, doutor, e ele diz então tá bom, vamos lá vê-la. O Carlos Daniel agora entra lá no quarto da Paola ligado no 220 e já vai dizendo a Paola que o doutor está ali com ele e que ele não está querendo acreditar no que ele disse. Tanto a Elvira quanto o doutor ficam calados, apenas olhando ali a reação da Paola, e o Carlos Daniel continua dizendo que eles não estão querendo acreditar no que ele viu e ouviu, e pede a ela que para que ele veja que ele está falando a verdade, que ela mexa ali uma de suas mãos. Só que ela agora fica travada ali com o pescoço torto ainda e não se mexe de jeito nenhum, e ele pede a ela que por favor que ela se mexa, faça igual agora há pouco que ela fez ali para ele. Ela fica travadinha e ele pede por favor que ela faça isso, porque ele sabe muito bem que ela lhe ouve. Ele continua insistindo para que ela se mexa, pisque ali os seus olhos, mas dê algum sinal de vida. Carlos Daniel olha rapidamente para o doutor, depois vai na garganta da Paola e diz a ela que sabe muito bem que você me ouve, e o doutor aparta ali e diz a ele que ele se acalme agora mesmo. Ele olha para o doutor e diz que como assim ela não se mexe, ela não fala. Ele diz que é melhor ele e o Carlos Daniel sair e que é bom evitar, porque não sabe se essas coisas a perturbam, então na dúvida é melhor evitar tudo isso, é bom ele sair. Carlos Daniel agora tá querendo ficar doido ali e diz ao doutor: então quer dizer que eu imaginei tudo isso? O doutor apenas diz a ele que ele vá agora mesmo para casa e descanse, porque ele também precisa descansar. Paola, por sua vez, ao ver ali o Carlos Daniel indo devagarzinho, ela quer até sorrir, mas continua com o pescoço pendurado. Depois o médico olha para Elvira e pergunta se por acaso ela ouviu também ali a Paola falar, ou se por acaso ela viu ela mexer o braço, como ali o senhor Carlos Daniel disse. Elvira diz que não, porque inclusive ela não estava ali com eles. Logo depois que o doutor sai, a Paola agora sai do personagem, começa a conversar com ela, e a Elvira diz a ela que achava que ela ia realmente falar e mexer a mão ali na frente do doutor. A Paola diz que não, que jamais faria isso e que na realidade foi só uma provinha. Elvira diz que ela estava ansiosa para ver o seu marido e pergunta o porquê que ela fez isso. Ela pergunta o quê? Lógico que eu fiz isso só para ver ele sofrer. Elvira sorri e a Paola continua dizendo que essa noite aquele infeliz não vai conseguir pegar no sono. Paola continua dizendo que tudo que ela quer é que ele sofra, porque ele se apaixonou pelaquela outra, pela usurpadora. A Elvira pergunta se ela não pode derrotar esse grande amor, e a Paola diz que na realidade ela não tem tanta certeza. Ela diz que na realidade ela não sabe se vai poder arrancar ele do coração dela e ela do coração dele, mas uma coisa ela vai garantir, que enquanto ela estiver viva ali, eles não vão ser felizes.